Estamos mais uma vez na mesa do Holy Connection e hoje nós estamos vivendo verdadeiramente uma conexão do alto. Uma conexão que só o céu poderia fazer. E eu tenho a alegria de ter sentado na nossa mesa o Michel Figueiredo. Antes de eu te contar para as pessoas o que você faz, eu queria conhecer o Michel Figueiredo, que eu estou tendo o prazer de ter primeiro momento aqui. Em vez de eu te dizer, olha, ele faz isso, que nós vamos conversar sobre isso, eu queria dizer, quem é o Michel Figueiredo? Olha que pergunta. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, eu estou me sentindo muito honrado, né? Ainda mais que a gente vai ter a oportunidade de falar até mesmo da cidade de Osasco, a cidade que eu tanto amo. E o trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito sério, que graças a Deus está sendo abençoado e estamos entregando muitos resultados. Você nasceu em Osasco? Isso, nascido e criado em Osasco, me formei em Osasco, então minha vida toda foi feita aqui na cidade. Né? Agora, se a senhora me perguntar de que parte que você lembra para começar uma história, né? Eu posso dizer assim que tudo foi um planejamento de Deus, não cai uma folhinha sem permissão dele. E se hoje eu estou aqui, é porque ele permitiu. Eu fui gestor de uma unidade básica de saúde, que naquele momento eu fui convidado, não tinha um atendimento de excelência da forma que o prefeito naquela época precisava. E eu fui com uma aposta de eu ser um homem, que geralmente era sempre mulheres, e por eu morar no bairro. Que era uma estratégia, por quê? Se eu atender mal, eu vou ter um convívio depois com aquelas pessoas. E quando eu cheguei, eu abri um diálogo com a população. Para mim, assim, a única forma de eu errar menos é escutando mais. Então, nós construímos. E qual que era a reclamação da região? Eu não consigo marcar consulta. Outra fatia. Eu passo na consulta, não consigo fazer meus exames. E tinha outra fatia. Fiz meus exames, não consigo marcar o retorno, vai vencer. Então, eu falei, em vez de a gente só criticar algo que é nosso, vamos construir junto. Que legal. Com a comunidade. Com a comunidade. As marcações de consulta passaram a ser todos os dias. Quando você passava no médico, o médico pedia, por exemplo, exames de sangue, já saía agendado e agendado o retorno. Então, era tudo padronizado. Então, nós padronizamos os atendimentos. Nós tínhamos 30% de vagas de emergência. Então, quando chegava aquele caso, mulher com sangramento contínuo, garganta inflamada, tudo aquilo que era sintomas leves, mas a ordem era mandar para um pronto-socorro, nós atendíamos ali. Então, se a mulher não passasse hoje no ginecologista, passava amanhã. Então, não era aquela coisa de dificuldade. E fomos criando, viramos uma referência. Que espetáculo. E nessa referência de saúde, até hoje, tanto é que quando eu entrei, eu só sabia o que era Band-Aid, e quando eu saí de lá, toda a população tinha garantia que parecia que eu era médico. Me chamava até de doutor, que eu sou médico. Mas pelo meu compromisso que eu tive com aquela situação que eu falei, foi Deus que me colocou lá. Mas, Michel, como é que você chegou na saúde ou nessa posição? Eu sempre fui aquele líder comunitário, né, que estava sempre enganjado em alguns movimentos para a gente fazer melhorias, né, para a população. Já havia saído candidato a vereador, né? Então, na verdade, eu saí candidato a vereador, já havia saído 3 vezes. Então, por essa facilidade de conversar, escutar, foi aí que o prefeito, na época, Jorge Lapas, falou, Michel, a gente precisa justamente desse perfil, escutar e tentar dar continuidade naquilo que a população precisa. Mas deixa eu voltar uma casa antes. E como que por você ser uma pessoa morando aqui em Osasco, vendo as necessidades, daí que você resolveu entrar como vereador, foi assim? Foi um sonho, foi um chamado? Como é que foi esse caminho? Na verdade, é assim, hoje ela é minha esposa, mas na época nós namorávamos e a gente sempre ajudava, né? Famílias, né? A primeira vez que eu ajudei uma pessoa, ela estava precisando de uma cesta básica. Eu fui lá, comprei uma cesta básica boa. Para mim, assim, era uma coisa simples. Porque muitas vezes, quando você é jovem, você gasta numa danceteria, você sai, você gasta. E eu comprei uma cesta básica e a família chegou para mim e falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, pode.
você me deu uma cesta básica, dá para um mês. Só que o meu vizinho também está passando necessidade. Então eu prefiro ter 15 dias e eu sabendo que o meu vizinho tem 15 dias também. Eu queria dividir. Eu falei, mas eu entreguei uma cesta básica, eu não imaginava a diferença que eu estaria fazendo. Para mim era uma coisa até simbólica. E a pessoa agradeceu e pensou no vizinho. Próximo, literalmente. Então, em inglês, neighbor é próximo. E aí foi aí No que eu comecei a me interessar mais em ajudar, buscar doações no SEASA, né? E isso a sua namorada, que hoje é sua esposa, Isso, junto? Juntos, né? Sempre juntos. E aí nós estávamos numa Que visita, legal. numa área bem carente. Estávamos voltando. Aí minha esposa falou assim, vamos entrar nessa igreja? E lá no Jardim Conceição entramos. A missionária estava pregando, ela parou e falou, Deus mandou falar contigo. E ela falou, tô vendo aqui Câmara Municipal de Osasco. Ele quer ver você ajudando o pessoal em massa, né? Inclusive, quando você estiver preparado, eu e minha família vai te apoiar. Saí de lá, senti no coração que era de Deus. E eu falei, minha esposa falou, mas mesmo você é tímido. Eu falei, Deus vai preparar, porque eu tinha dificuldade, né? Eu era formado em letras e tinha dificuldade de falar com as pessoas. Eu ficava muito tímido. Se eu visse que tinha 3, 4 pessoas, eu já tinha uma dificuldade, né? Coloquei meu nome à disposição em 2008, tive uma votação naquela época significativa, quase 500 votos, para quem nunca tinha feito nada na política. Só que como eu trabalhava com confecção, eu ficava mais em São Paulo. Então, a minha campanha foi na campanha, colocando uma placa no meu portão e os amigos, né, vendo. Você foi vereador antes da UBS ou depois? Não, depois. Aí eu saí candidato em 2008. 2012 saí candidato, perdi, aumentei meu voto. 2016 também saí e perdi, né? Mas eu ia aumentando. E como que é essa sensação? Quando você perdeu, você falou assim, vou tentar mais, ou poxa, isso não é para mim, mas você tinha aquilo no seu coração, desse chamado de ajudar mais pessoas. Como foi isso? é que assim, é uma ótima pergunta que talvez ia passar despercebido. Quando estava chegando perto de 2008, eu vou falar minha esposa mesmo, que era namorada, é minha esposa, nós estávamos visitando um evento, tinha uma pessoa lá fazendo uma explicação e falou, esse ano eu vou sair candidato, eu já perdi 3, mas essa eu ganho. Eu saí de lá e falei, a pessoa perder 2 vezes e não se tocar, né, vai ganhar na 4ª, mas ele não nasceu para isso. E ele ganhou na 4ª, né? E aí, o que Deus fez? Que eu lembro até hoje. Foi na 4ª que eu ganhei. Oh, Deus. Então, ele foi me preparando. E como Foi eu entendi, forjando o seu caráter, né? sim. E Tem quem desiste. como eu entendia que era um chamado e ele estava me preparando, é no tempo dele, não é no meu. Claro que quando você erra alguma coisa, você pode arrumar daqui uma semana. Mas uma eleição é daqui 4 anos. Mas a gente ia crescendo. Aí, quando chegou em 2013, eu fui convidado, por isso que eu fui convidado para ser o gestor da unidade, sem experiência nenhuma, né? Então, logo em seguida, eu já saí candidato, tive uma boa votação, mas uma votação mais centralizada ao redor da unidade. Diferente aqueles pingados que eu tinha em toda a cidade. E é interessante, né, Michel, você falar, porque você não sabia nada, mas você tinha olhos estrangeiros, você sabia as necessidades, né? Sim. Porque às vezes uma pessoa que está tão acostumada com a gestão, que funciona assim, que tem a técnica, não vai ter essa percepção que você talvez tenha tido, né? Sim. Que interessante. E aí, eu entendi. Deus, ele me colocou aonde? Qual é o bem mais precioso de uma família? A saúde. Saúde. Você tendo saúde, você estuda, trabalha, pratica esporte. E ele me deu uma oportunidade de entender as necessidades e criar mecanismos para a gente fazer a diferença. E é o que eu fiz, né? Então, a senhora imagina assim, no ano de pandemia, eu lá como gestor, educando a população a ficar em casa, não fazer aglomerações, não participar de aniversário, nada. E aí vem a campanha que eu não posso fazer. Campanha. Né? Então, na verdade, teria que ser aqui. Aquilo que eu plantei, eu iria colher.
porque todos tiveram dificuldade. Mesmo assim, uma pastora quis fazer uma reunião lá no Conceição, o pessoal separadinho, né? Umas 15 pessoas a 20 pessoas, né? E aí eu falei aquilo que eu defendia, aquilo que eu acreditava. E aí a pessoa foi pegar o carro já para ir embora comigo. Aí eu lembrei, nossa, há 20 anos atrás eu estive aqui no Jardim Conceição, não voltei mais, estou voltando agora. Inclusive fui numa igreja, né? E expliquei, a moça levantou a mão e falou, eu estava nesse dia aí. Falou? Por isso que quando eu vi Meu o seu nome, Deus. eu estava aqui. Aí a pastora, quem que é? Eu falei, a missionária Ricardina, eu falei, eu tô na igreja dela. É a igreja dela, né? Aí eu E adoro, nós Deus somos, maravilhoso. nós somos filhos de, como fala? Filhos de, fugiu o nome agora, né? A missionária é mãe espiritual, é isso, filho espiritual. Eu falei de lá, quando eu saí de lá, falei, ó, agora ganhei a eleição, porque Deus, ele, lá eu lembrei que quando eu estivesse preparado, eles iriam me apoiar, né? Abriu a urna, fui eleito, muito bem votado. Quarta vez. A quarta vez. E eu lembrei, o que Deus fez? Vai ser na quarta. Você lembra que quando eu preparei na quarta para ele, você falou que eu tive que ser na quarta, né? E, então, assim, eu fiz a diferença na saúde, faço até hoje. E o que você percebeu na saúde que as pessoas, elas adoeciam, essa comunidade do quê? Qual era o perfil, qual era a grande dor dessa unidade que você estava? O segredo é o preventivo. Sim. Então, hoje, por exemplo, os homens só vão no médico quando não aguentam mais os sintomas. Então, está muito mais avançado. A mulher, ela já se previne mais. Então, o mecanismo que nós adotamos, nós educamos a população a vir se prevenir. Ah, mas não vai ter consulta? Tem consulta. Nós planejamos. Qualquer pessoa que entrasse na unidade, nós estávamos preparados para atender. Então, quais eram as possibilidades? O que a população poderia entrar e procurar na unidade? Então, nós se preparávamos para tudo isso, né? Então, foi um sucesso. Tanto é que eu fui uma pessoa que defendi muito a saúde na Câmara. Tanto é que eu dobrei praticamente os meus votos. Fui um dos mais votados da cidade, mas o meu partido não atingiu a cadeira. Entendi. Deus queria que eu estivesse aonde? Na Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Porque depois da saúde, que traz dignidade para uma família. Que percurso, que linha do tempo linda, né? Sim. Porque ele te fez conhecer as dores. Porque quantas pessoas que não têm o seu trabalho adoecem, ficam sem dignidade, né? E aí você cuidou da saúde e o próximo passo é o trabalho. Me conta, o que é ser secretário da pasta do trabalho? Antes eu vou colocar uma situação que é muito gratificante para mim. Que bom. Uma semana antes, Deus usou uma pessoa para me avisar mais uma vez que eu não iria ganhar a eleição. Porque ele tinha um outro propósito muito maior. Eu teria que passar por um renovo para uma coisa muito maior. Eu falei, mas assim, eu estou muito bem, eu estou com um trabalho muito sério, a minha equipe é muito séria. Meu Deus. E assim, eu fui eleito, mas não levei. Então assim, ele não me deixou sair pequeno. Pelo contrário, saí muito grande, muito respeitado. Até tem pessoas que não votaram em mim, me encontram na rua e falam assim, você que é o Michel? Achei uma injustiça. Agora eu vou te votar em você, porque você precisa voltar. E eu fui para uma pasta onde é uma faculdade, né? Jamais, por mais que eu tivesse 3, 4 mandatos na Câmara, eu não teria a experiência que eu adquiri nesse 1 ano e 4 meses. Há 1 ano e 4 meses apenas? Isso, né? Assumi uma pasta que faz a diferença. O secretário que estava lá era o Gelson de Lima. Mais de 20 anos de experiência, ele já passou pela saúde, diversas pastas. Então, né, com aquela sabedoria, com a minha equipe, que é uma equipe muito, muito séria, muito eficaz, eu falei, ou eu fico 20 anos como secretário para chegar aos pés do secretário, que eu tô herdando aqui essa pasta, ou vamos fazer aquilo que ninguém estava fazendo, que é a única forma de pedir, colocar Deus na frente. Graças a Deus, por mais dificuldade que eu tive no primeiro ano, questão de orçamento,
nós batemos o recorde de empregabilidade. Não é o recorde de um ano anterior, é o recorde que existia. No primeiro Meu ano. Deus, No glória primeiro a ano. Deus. Né? Então, assim, quando a gente coloca Deus na frente, ele capacita e... Mas o seu grande desafio, e de todos aqui no Brasil, é que quantas pessoas precisam ser reeducadas a trabalhar, né? Preferem ficar com algum recurso, Bolsa Família. A mão de obra está muito escassa, né? É, Muitas vagas e poucos trabalhadores. Grande a seara e poucos os trabalhadores. então, quando eu recebi o convite do prefeito Gerson, ele falou, Michel, nós vamos ter, o nosso slogan vai ser a cidade da família que abraça, eu preciso de um serviço humanizado e você nessa parte, você faz a diferença, então eu preciso acolher, eu preciso escutar a população e juntos vamos criando mecanismos, né, para ampliar, da mesma forma que você fez na saúde, que até hoje você é uma referência. Então eu cheguei pensando, como que eu vou conseguir as vagas de emprego? Como você fez? Não. E quando eu cheguei, eu vi que o problema não é as vagas de emprego. São as É pessoas. ter as pessoas para trabalhar. As pessoas, claro. Porque, assim, uma parcela das pessoas, elas preferem ter um benefício. Exato. Ainda mais se tiver que trabalhar de final de semana, trabalhar de sábado. E a outra parcela só não está trabalhando porque falta qualificação. Então, assim, essa secretaria, ela tem 3 eixos importantes. Ela tem a praça de atendimento, onde nós já temos alguns serviços que nós oferecemos. A praça é o portal. Isso, é o portal. Aquela porta aberta, oferecemos vagas de emprego, cursos, tem a questão de seguro-desemprego, carteira de trabalho e assim por diante. Tem aqueles serviços básicos que eu falei, não, nós vamos precisar ampliar esses serviços. Mas, como nós temos 3 eixos importantes, intermediação de mão de obra, qualificação e economia solidária, vamos ter que potenciar. Então, eu vou ter que abrir uma conversa com as diretorias, entender quais eram os anseios, porque toda diretoria tem um sonho, a equipe tem um sonho, mas por falta de, talvez, de recurso, ou por falta de alguém sentar lá, escutar e falar, vamos juntos, né? Não vou dizer que eu vou conquistar tudo aquilo que vocês estão propondo, mas eu vou dar o meu melhor. Né? E intermediação de mão de obra, batemos o recorde. Muitas vezes eu entendia e eu andava por toda a cidade, dava-se entender que o portal é só para uma população vulnerável. Então, é aquela população que não tem qualificação e não tem estudo. Não é isso. Não é isso, mas... Excelente você... Dava-se entender. E aí, quem tem um bom currículo não vai no portal. E as empresas que têm outros segmentos falam, não vou lá porque eles só estão buscando isso. Então, nós tivemos que abrir um diálogo, né? E estamos quebrando esse paradigma. Como que funcionava? A população vem buscar emprego. Mas e aquelas vagas que nós não temos? Como que funcionava? Nós temos que esperar um dia alguém ligar e oferecer. Não, vamos montar uma equipe e vamos bater nas empresas. Que é a única forma de até as empresas entender qual é o nosso projeto. Estamos fazendo isso. E aí, o que a gente verificou? As pessoas não sabem que existe um portal. Mesmo nós temos 3, Portal Centro, Portal Norte e Portal Sul. Parte da população não sabe os serviços que muitas vezes a prefeitura oferece. E aí nós criamos o quê? O Emprego Mais. O que seria isso? Emprego mais perto de você. Falei, vamos nos bairros, vamos falar com aquela região. Excelente. E fizemos algumas peças piloto ano passado e foi um sucesso. Um sucesso. Muitas vezes você faz um feirão, alguma coisinha mais simples, dá 10 pessoas, 15 pessoas. Esse Emprego Mais não vai menos que 100 pessoas no dia. Né? Então, nós fizemos uma no Sul, outra no Norte, depois mais uma vez no Sul, né? E verificamos que seria um sucesso. E esse ano nós começamos agora em março, no mês da mulher, vamos começar em comemoração à data do Dia das Mulheres e vamos ampliar simultaneamente no mesmo dia, no mesmo horário, um no Norte e um no Sul. Um sucesso. Vou dar um exemplo da última que nós tivemos. 250 pessoas
passaram naquele dia? 235 já estão trabalhando. Glória a Deus! Né? A maioria das empresas entenderam, então elas já vão com uma equipe para selecionar na hora. Agora, aquela que exige um pouquinho mais, que precisa de uma outra entrevista com uma pessoa mais técnica, que ela não pôde vir, essas que passam por uma segunda fase. Então, foi um sucesso, né? Isso implementado recentemente. Você está 1 ano e 4 meses? Isso, recentemente. E está sendo um sucesso. Então, a nossa meta é pisar em todos os bairros. E nós vamos fazer isso. Pessoas que não são de Osasco podem vir no feirão? Sim, elas podem vir, porque assim, a empresa, muitas vezes é uma empresa que tem uma sede aqui em Osasco, mas tem em outros lugares também. Um parceiro que está dando muito certo é o Mercado Livre. Né? Nós fizemos uma exclusiva para o Mercado Livre, passaram por lá 1.500 pessoas naquele dia. E tem o fretado, né? Isso, as pessoas, o Mercado Livre, ela tem uma coisa assim, que eu acho assim, muito significativa. Ela tem uma porta de entrada. Só que os cargos lá dentro é como se fosse um plano de carreira. Não faltou, entregou, sobe de cargo. Então, nunca alguém vai ser seu chefe, ou, não vou dizer nunca, mas isso vai acontecer não com muita frequência, de alguém que chegou e sabe menos do que aquele. É sempre aquele que foi aprendendo, foi crescendo. Que vai galgando, né? Vai galgando. Então, hoje o Mercado Livre é um grande parceiro. A única obstáculo que hoje tem é, muitas vezes, como lá é 24 horas, então tem várias turmas, sábado, domingo, lá não para. Então, muitas vezes você está folgando na segunda porque você trabalhou no final de semana. Esse é um obstáculo que muitas vezes afasta pessoas que preferem receber um benefício do que ter um comprometimento de sábado e domingo, né? No segmento PCD, que foi onde eu conheci vocês por conta do meu filho Miguel, que tem síndrome de Down, eu percebi que muitas mães, elas não querem levar ainda os seus filhos, ainda que adultos, porque não querem perder o LOAS e também não tem o transporte. E aí eu falo que tem um portal, que tem oportunidade, que realmente mudou a vida do Miguel em muitos aspectos. Ele está trabalhando já há 2 anos e essa vaga que ele tem da Drogasil foi no feirão que ele conseguiu. Mas eu acho que precisa ter um trabalho, tenho conversado isso com a Karina, um trabalho tanto com a empresa quanto com as famílias. Porque as famílias têm medo de deixar seus entes queridos e a empresa não está preparada para recebê-los. Sim. Como é que a gente faz essa ponte? Já estamos fazendo. Nesse primeiro ano foi uma escola, foi aquilo que eu falei, foi uma faculdade para mim. E a Karina, ela já havia trabalhado conosco. E quando ela foi convidada para um novo projeto, eu estava chegando e a secretaria sentiu muita falta dela. Ela é excelente, viu? Não, ela é uma pessoa que faz a diferença. É apaixonada. Até brinca assim, Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. O dom que Deus deu para ela é para fazer a diferença. Então, ela voltou, nós estamos criando vários caminhos, nós estamos ampliando. E um serviço que nós vamos trazer aqui do serviço é um braço da Secretaria de Deficiente do Estado de São Paulo, é o PEI. Na verdade, o PEI... Excelente, eu não sabia que vocês iam ter isso. Vamos. Explica para quem não sabe, desculpa aqui que eu me empolguei. Então, o que é o PEI? O que deu certo na saúde? Porque a gente se preocupa com o início, meio e fim. O PEI é um serviço bem qualificado, aonde ele vai poder nos qualificar mais em termos de entendimento. Nem todo benefício é cortado, fica bem claro. Então, nós vamos ter aqui pessoa especializada que vai tirar essas dúvidas. Muitas vezes não perde o benefício e acompanha esse funcionário na empresa. Justamente porque as empresas não estão preparadas. Não estão. Elas exigem, muitas empresas só tem um funcionário PCD por causa das cotas. Mas ela não está preparada para receber. E no dia que eu tive a reunião, a pessoa que encabeça o projeto, ela é deficiente visual, de nascença. Excelente. E ela conduziu a reunião com uma propriedade que eu falei assim, eu não conseguiria, porque assim, ela sabia o nome de cada uma vez só, ela virava e falava Michel, Fábio, e eu não decorei o nome de quem está aqui na mesa, ela falava com propriedades, e ela chamou mais algumas representantes de alguns setores, e todas com deficiência,
e fazem a diferença na vida das pessoas com deficiência. Das pessoas. Eu vejo por uma experiência assim, compartilho aqui com vocês, o Miguel tá na farmácia e eu, sei lá, eu nunca passou na minha cabeça o que acontece numa farmácia, no dia a dia de uma farmácia. A gente entra, compra o que precisa comprar e sai, né? Só que eu aprendi, porque nós vamos buscá-lo e levá-lo, que existe pessoas que vão todos os dias na farmácia. Sabia disso, Michel? Velhinhos, pessoas da terceira idade que não tem mais o que fazer e que ali é um ponto de conversa. Eu não sabia que existia isso. E a presença do Miguel, a atenção que ele dá, o carinho que ele dá, vai mudando o entorno e vai fidelizando o cliente para voltar lá. Então, mas eu entendo que grandes empresas precisam acreditar na funcionabilidade desses funcionários. Eles podem ter plano de carreira. Sim. Não é um funcionário que está empolgado, vamos ali falar vamos ajudar. Porque quem ajudou ao Miguel não era um curso da empresa, eram funcionários comprometidos. Sim. E isso é pesado até, né? Porque tinha que ser a própria empresa que tivesse um preparo, ou um curso, ou um tutor. Eu deixo aqui essa minha observação. Tudo que é novo tem esses obstáculos, né? O que eu sempre defendo é a gente ser o pioneiro, sair na frente. Não esperar as coisas acontecer, é buscar, né? Então, assim, para vocês entenderem, nós estamos trazendo um serviço especializado para fazer a diferença. Nós somos o segundo em empregabilidade do estado. Nós só perdemos para a cidade de São Paulo, mesmo porque... Osasco está em segundo? Segundo, né? Então, na região, a gente é o primeiro. Então, a gente só perde para... Mas a questão do PCD, a gente precisa ter um nome muito mais forte. Quando nós visitamos a secretaria e tivemos a conversa, o nosso sonho era ter Osasco. Porque Osasco é uma referência para muita coisa, inclusive para PCD. Muita coisa já aconteceu na cidade. E a gente não entendia por que Osasco não estava aqui. Falei, é porque Deus queria que fosse no meu momento, né? Que bom, que assim, coisa linda. Mas isso só acontece também porque, assim, o Gerson Pessoa, ele está no seu primeiro mandato, mas ele tem algo especial que, assim, eu admiro muito. Ele escuta, ele pensa em números, ele é muito mais estratégico do que... É um gestor do que político. Então, eu ligo para ele, eu mando mensagem, ele me responde, ele fala o que está precisando. 2h da manhã ele fala, e aquele projeto lá? Como que tá? E o que eu preciso potencializar? O que eu preciso ajudar? Então, que bom saber isso, se ele não desse essas condições, provavelmente a gente não estaria trazendo o PEI. Nós estamos trazendo mais serviços para o portal, justamente para aqueles serviços que não tem e vai fazer a diferença na vida da pessoa. Um RG, um CPF, guichês de INSS, Sebrae, Casa do Empreendedor. Então, a gente vai ter serviços que vão contemplar mais as pessoas que vão no portal, elas têm acesso a todos esses... Vão ter. Esse é ainda o não nosso tem. plano. O prefeito, ele quer... provavelmente a gente vai sair daqui e vamos para o calçadão. Tem um prédio que é prédio próprio, já está iniciando as obras. Então, nós vamos estar ali mais perto ali do público, né? Muitas vezes você fala onde você está, a população tem uma dificuldade. Eu tenho que falar, sabe onde era a loja americana? Para entender. Então, nós vamos ter uma sede ali muito mais preparada para acolher, com muitos mais serviços. Na Zona Norte, o prefeito vai ter o portal junto com o Poupa Tempo. Então, vamos ter esse serviço. O prefeito também foi uma proposta que ele fez na campanha e ele está honrando a população. Então, ainda esse ano, provavelmente, a gente vai ter portal junto, né, com o Poupa Tempo. Então, assim, precisávamos ampliar os serviços e o prefeito está fazendo isso. Né? Eu fiquei muito surpresa, eu vi, desses dias eu trouxe uma pessoa para conhecer vocês e eu falo que muitas pessoas não conhecem o que o portal faz, o que a pasta do emprego faz. Eu mesma não conhecia. E eu conheci, o Miguel foi fazer um curso no Senac de empregabilidade assistida, com a professora Luciane, que era o PET Trampolim, e lá eles nos levaram para todos os jovens PCDs preencherem as fichas e tal. E foi
um banho de vida real, sabe? E que muitas pessoas ainda não sabem. Por isso eu faço questão de trazê-lo aqui, de honrar o seu trabalho, para que outras pessoas entendam que é interessante que as pessoas mais reclamam do que buscam informação, né? Sim. E eu vi lá, então fui levar uma pessoa, supervisora de uma clínica, que tem muitos jovens. Eu falei, deixa eu te mostrar. E eu trouxe aqui para conhecer o portal. E aí eu vi um grupo de pessoas, todas uniformizadas, saindo para ir para a Fundação Casa. E eu falei, me conta, o que eles vão fazer na Fundação Casa? Eram vans cheias de pessoas suas. Você pode contar o que é esse trabalho? Não, nós temos uma preocupação com o jovem e foi até um pedido do nosso prefeito. Falou, Michel, eu preciso abrir a porta para o primeiro emprego, dar essa oportunidade e preciso também abrir aquelas portas dos 50 anos para cima, porque também está tudo fechado. Então, hoje... São os dois polos, né? Sim. Quem está começando, quem já está... Isso. Então, o jovem aprendiz é algo que nós estamos ampliando. A Fundação Casa, tem um juiz que cuida ali da Fundação Casa. Precisamos dar alta oportunidade, conscientizar, qualificar. Então, nós temos a qualificação, nós temos a oportunidade de emprego, nós dialogamos com as empresas a importância de dar essa oportunidade e mudar aquela trajetória que não estava sendo muito feliz ali para aquele jovem. Mas o que vocês fazem? Vocês chegam lá e conversam? Como é que é o... Nós fazemos um feirão para eles. Dentro da Fundação Casa? Nós vamos com vagas de emprego. Eles já saem de lá com uma cartinha para fazer entrevista. Olha... E assim... Isso a Globo não fala, né? Isso a Globo não fala. É que assim, na verdade, quando a gente está numa missão, quando a gente faz aquilo que precisa ser feito, o mérito é de Deus, né? Total, então, total. Então, assim... Todo início de gestão, vou pegar lá, o início do Rogério, muitas críticas, sempre tem uma oposição, ano eleitoral tem oposição, mas assim, o que o Gerson pensa para a população e a parceria com o secretário, eu posso dizer por mim, eu não sei os outros secretários, né? Eu também poderia... É muito grande, ele tá... qualquer ideia, ele nunca fala isso não. Ele quer ouvir e fala, opa, legal, vamos potencializar. Então, assim, lógico, a gente tem uma equipe qualificada e, inclusive, assim, eu herdei uma secretaria que tem pessoas que fazem a diferença, tem pessoas que qualquer empresa de alto nível gostaria de ter essa equipe. Teria de quê? Então, assim, eu tenho 3 diretorias ali, que é uma melhor que a outra. Eu tenho a parte de coordenação também, que são pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, tudo aquilo que a gente propõe para o prefeito é algo que a gente pensou, repensou, viu todos os caminhos. Não foi algo assim, fala, mas isso aí não dá, né, Michel? Então, a gente já entrega e ele fala, não, vamos fazer. E eu vi também, a Karina me apresentou lá um departamento que cuida dos egressos. Isso. E, que é puxa... que é o Osasco que entrega. Integra. Osasco integra. Isso é uma coisa que só tem aqui? Tem em São Paulo? Tem em outras cidades? Não, eu acredito que todas as cidades devem ter, cada um com o seu nome, né? Mas assim, ó, nós temos 3 eixos. Nós estamos falando da empregabilidade, as oportunidades, né? Nós temos o departamento de qualificação. Então, qual que é gratuito? Gratuito. Qual que é a nossa proposta? É continuar dando curso para a população. Então, nós temos curso de informática, controlador de acesso, auxiliar de escritório. Então, ela sai com um certificado. Ela já sai, né, com uma bagagem. Então, isso nós tínhamos e estamos ampliando, né? Mas eu falei, não, nós precisamos qualificar os nossos funcionários. Que aí a gente potencializa muito mais. E já que nós somos uma secretaria e temos a qualificação, por que não qualificar funcionário das outras secretarias? Então, nós fizemos essa proposta também. Iniciamos com Libras, que é acessibilidade, o acolhimento, e foi um sucesso, né? E por incrível que pareça, a saúde foi que mais aderiu. Médicos, enfermeiros. E também olha que percurso de Deus lindo, né? Eu, como escritora, estou vendo aqui a sua história de vida. Você precisou passar pela saúde, ver as falhas e os buracos ali, sanear. Sim. E entrar no trabalho. Sim. Então, assim, Libras. Nós temos um programa, que já entra na parte de qualificação e da nossa coordenação, chamado Recomeçar. Que aí é um recomeço na vida de uma pessoa.
Ela é voltada para um público vulnerável, desempregado, com renda per capita baixa. Então, é uma oportunidade. Então, o que nós fazemos? É uma bolsa, é um benefício, é um programa, que é onde ela vai receber uma qualificação e ela acaba prestando serviço 4 dias dentro da prefeitura. Ela aprende, né, o dia a dia do serviço de alguma secretaria e um dia ela faz uma qualificação. E o sonho do nosso departamento era ter um centro de qualificação. Que máximo. E o Gerson nos permitiu de a gente já iniciar esse centro dentro da Fito. Então, ali nós temos salas que não estavam sendo utilizadas. Então, hoje nós temos 11 salas. Hoje, nós qualificamos 1.200 pessoas que fazem parte desse programa. Muda a história da vida delas. Isso. Nós tínhamos esse programa, mas ele não era contemplado na íntegra. Não tinha essa qualificação. Deus ele permitiu que um dos nossos parceiros seja o Senai. Então, ele está trazendo uma qualificação, vai ter um certificado do Senai com justamente aquelas profissões que estão faltando no mercado. Entre elas, marceneiro, serralheiro, eletricista. Na parte de gastronomia, ela vai aprender a fazer tanta coisa, inclusive panetone, né? E isso vocês têm os cursos lá no... Com o Senai, na Fito. É assim, na Fito, a parte teórica, nós temos lá informática, a parte de tecnologia. Então, aquilo que a estrutura da Fito permite, está sendo lá. Aquilo que precisa de laboratório, maquinário, aí é na próprio Senai. Então, e como é que essas pessoas chegam? Como é que vocês divulgam isso? Então, esse programa chama Recomeçar. São pessoas com a renda per capita até R$800. É um público vulnerável, aí entra egresso, morador de rua, mulheres vítimas de violência, imigrante, tudo aquilo que é um recorte de vulnerabilidade, nós atendemos junto com o Integra. Mas vocês vão buscar essas pessoas? Não, as pessoas vêm fazer, nós divulgamos e as pessoas vêm fazer inscrição nos portais. Existem portas abertas, né, Sim. meu irmão? E aí, imagine só, um programa para alguém que o recomeçar o nome já diz, recomeçar. E daqui a um ano ela tem uma profissão. Ela pode trabalhar numa empresa ou ela pode ter seu próprio negócio, marceneiro. Ela pode trabalhar para si próprio. Como empreendedor. Então, assim, é algo que daqui a um ano, quando a gente começar a entregar os primeiros certificados, vai virar referência. E aí, aquela coisa que é o primeiro ano de mandato do prefeito, aquelas críticas, na verdade, ele só está preparando para colher lá na frente. Qual é o projeto que dá a qualificação? Tem pessoas que não estão nesse recorte e falam, meu sonho é fazer. E vamos abrir. O Senai, a gente vai ampliar. Não só para o público vulnerável, mas para toda a população. E tem adesão? Não, hoje nós iniciamos uma peça piloto, com Recomeçar, 1.200 pessoas. Glória a Deus. Ah, mas se ela não quiser? Não, é obrigatório. Né? E aí ela tem esse ajuda de custo? Sim, ela recebe a bolsa, um salário, né, que está em torno hoje perto de R$1.800. Então ela recebe para prestar serviço dentro de uma repartição pública e ser qualificado. Já pensou se o Bolsa Família fosse desse jeito? Você presta serviço para sua prefeitura e se qualifica, porque daqui a um ano você não vai precisar mais daquilo? E isso sim é projeto. E tenho certeza que lá na frente... Que prazer ouvir isso, viu? Lá na frente você vai falar assim, esse prefeito faz a diferença. Ele está começando agora, muitas vezes porque o antigo prefeito indicou, aí tira todo o mérito de um cara sério, de um cara que nos ajuda, tem diálogo, quer ampliar, quer entregar, né? Então, assim, eu e o prefeito tá bem sintonizado. Como chama a sua pasta? Emprego, Trabalho e Renda, que é a Secretaria 7. Emprego e trabalho são coisas distintas? Sim. Queria que você nos ajudasse a entender isso. Então, a emprego, muitas vezes a pessoa ela vem buscar uma oportunidade. Trabalho é onde a gente qualifica e ela pode ter seu próprio negócio. E aí tem a economia solidária, né? Então, os avanços. Na parte de empregabilidade, batemos o recorde do ano passado e a nossa meta é bater o recorde do ano passado. Né? Então, a gente vem dialogando com as empresas, estamos dialogando com a associação comercial,
Porque como nós estamos indo no bairro, imagine você disponibilizar muitas vagas de emprego e também vagas no comércio local, porque muitas vezes a dificuldade de trabalhar é porque tem alguém acamado, alguém fala, não, eu preciso trabalhar perto de casa. Então nós pensamos nisso. E mesmo longe, né? Trânsito, tudo. Na parte de qualificação, estamos qualificando os nossos funcionários, a população. Agora nós temos um centro de qualificação lá na Fito e vamos ampliar. Então, e essa ampliação está... Isso é custeado pela prefeitura, pelos impostos da prefeitura. Isso, pela nossa secretaria. O recurso que é destinado para aquele ano, a gente tem que administrar para fazer tudo isso. E na qualificação nós temos o Centro de Inclusão Digital, que nós estamos ampliando nos bairros. Nós estamos levando, fazendo parceria. Pega uma associação, uma igreja que tem um espaço, nós damos os computadores, nós damos o estagiário, que é o professor, e nós estamos dando aula de informática para a população. Nós estamos indo, em vez de elas virem até o portal, nós estamos indo até os bairros. Né? Hoje, nós inauguramos agora uma unidade no Santa Maria, anteriormente no Bela Vista, anteriormente do Bela Vista no Osasco. Nós já somos 13. E o nosso sonho... Poxa, em 1 ano e 4 meses? É chegar, né? Lógico, já existia, na minha gestão nós entregamos 3. Né? Então, nós tínhamos 10, hoje nós temos 13, então nesse 1 ano e 4 meses... E isso podia ser um trabalho junto com as igrejas também, né? Então, é que assim... Para ter espaço? O que eu falo. Não adianta colocar em tudo e não fazer funcionar. Uhum. Então, nós estamos um degrauzinho, aos poucos, mas padronizando. Tem que ser dessa forma, a população tem que chegar dessa forma. E aí, um outro curso que está fazendo a diferença no CIDES é inteligência artificial. A procura é muito grande. Nós temos esse curso gratuito. Né? Então, a nossa ideia é ampliar para todos os bairros um centro de inclusão digital. Hoje, um centro de inclusão digital não é só uma parte física. Você abre possibilidades. Hoje, a tecnologia, a informação não é mais um luxo, é uma necessidade. Né? Hoje, por exemplo, o prefeito tem lá, entregou o aplicativo da saúde. Se você não entender um pouquinho para marcar as consultas, para procurar, então... barra ali, né? A pessoa tem toda a desenvoltura numa coisa, só que se a pessoa não sabe usar... Sim. E a economia solidária é onde a população acaba trabalhando em coletivo, acaba gerando renda em coletivo e trabalha para si próprio. Como um empreendedor? Sim, como empreendedor. Então, hoje nós temos a agricultura urbana, que está sendo um sucesso. Com as hortas? Com as hortas, né, comunitária. Além de adquirir um alimento sem agrotóxico, nós temos relatos que pessoas utilizavam de remédio de pressão, pessoas depressivas, né? E aquilo ali é uma terapia. As pessoas deixaram de utilizar Quantas remédio. hortas temos hoje? Eu tenho que atualizar, mas assim, é mais de 20. E onde as pessoas têm acesso? Onde é que eu vejo que eu quero ir numa horta? Então, nos nossos portais, nós temos o endereço. É que, na verdade, aos poucos eu estou gravando vídeo, explicando à população como chegar, pegar a senha, como sentar, nós vamos ter um acolhimento que a gente leva, quais são os serviços, quais são os documentos. Então, toda semana eu gravo uma parte e vou explicando. Nós vamos chegar nas hortas e assim, nas hortas, Michel, que bom. Não tem uma adesão de gente mais jovem, por incrível que pareça, porque é uma disciplina, tem que acordar cedo, tem que regar, tem que plantar, tem que colher, mas é os idosos, então acaba sendo um complemento na renda. Mas hoje, um agricultor não tira menos que 3, 4 mil reais. Por quê? Como funciona? Esse agricultor pode vender as coisas que ele planta? Isso. Nós ensinamos a fazer os canteiros, a plantar, a colher. Tudo o início nós que damos. Quando ele já estiver apto, que ele colhe, ele já consegue, ele comprar semente, ele gerar tudo, nesse nível... Mas esse espaço é da prefeitura? Geralmente, por exemplo, você pega um terreno da Enel que estão jogando entulho, aquele que tem aquelas... O custo é muito alto para limpeza. Então, a partir do momento que eles cedem esse terreno para nós, a população deixa de jogar entulho, começa a gerar renda,
começa a criar uma expectativa diferente aqui naquela região, né? E eu não imaginava esse impacto. Dentro daquilo que a gente quer ampliar, porque assim, tem muito agricultor que não vence, já está vendido, a população já aderiu, e tem aqueles que é mais tímido, tem uma dificuldade que a gente vai ajudar a comercializar também. E uma ideia que a gente vem andando junto com o prefeito, é bem provável que a gente tenha um box aqui no Mercadão para comercializar essas verduras, né? Você vai na feira, muitas vezes chega em casa já está meio murcha, o calor. Essa daqui, você deixar na geladeira, semanas. Semanas, tá bonita, né? É uma coisa, dá uma satisfação de comer algo com saúde, né? Que bom. E uma outra coisa que nós avançamos também é na questão de artesanato. Hoje, os nossos artesãos têm uma loja no shopping, no Super Shopping. Tem? Tem. E está sendo um sucesso. Então, você imagina... O que elas fazem? Que tipo de artesanato? Tudo. Quadro, boneca, tudo aquilo que é manual, tudo aquilo que... E elas têm um espaço que elas produzem juntos? Isso. Muitas vezes, a gente ainda não tem aquela oficina deles fazendo. Então, cada um faz no seu espaço, na sua casa. Mas hoje elas têm como vender, comercializar os seus produtos. Então, assim, o Super Shopping está sendo um parceiro e, assim, está surpreendendo a procura. A população, ela reconhece, ela Quantas prestigia. boas novas que o senhor trouxe hoje. Né? Quantas boas notícias, na verdade, há portas de emprego, há oportunidade de aprendizado, Nossa, que bom que o senhor aceitou esse convite e que muitas e muitas pessoas possam entender dessa forma. Agora a gente vai ter o feirão na Anhanguera. No dia Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso. Então, você imagine um feirão com mais de 7 mil oportunidades. Muitas vezes as pessoas falam, mas tem isso, né? Porque depois que você chegou, cada 2, 3 meses, grandes eventos, muita vaga, você só fala em vaga, o Mercado Livre tem vaga, o que as pessoas não ficam? O Mercado Livre está ampliando e vai abrir um outro aqui no Jaguaré, então ela não para de crescer, 24 horas. Claro, tem pessoas ali que muitas vezes ela fala, não é para mim isso, acaba desistindo, como em qualquer outra profissão. Você pega um evento que vai ter 1.500 vagas para jovem aprendiz. Oportunidade. Você pega lá 1.500 vagas PCD. Você pega lá as regulares que envolvem 50 a mais. Quer dizer, nós vamos ter, acho que 4 salas só para 50 a mais. Com esse diálogo que nós estamos tendo com as empresas, qual é a dificuldade dela? O jovem falta, dá atestado, depois posta na rede social que está na praia. A pessoa mais velha, ela é responsável, né? No nosso tempo, chegar no horário e cumprir não é mais que obrigação. Claro. Hoje é diferenciado, né? Dentro da política, para mim ser honesto não é mais que obrigação. Hoje, dentro da polícia, ser honesto é diferenciado, né? Então, assim, é muita oportunidade. E assim, você fala, mas vai quanto? Umas 20 mil? Não, sempre tem mais vaga do que pretendentes. Então, assim, você só não sai empregado a não ser que você vai buscar algo específico e não tem. Mas se você quer trabalhar, quer ter uma renda, você vai sair empregado dessa data. Agora, eu penso o seguinte, existe um trabalho de cultura, né? Criar e produzir uma cultura nas pessoas que o trabalho é bom. É diferente de um emprego. Vou lá dar um emprego, um cabidão, vou lá. Por isso eu achei interessante perguntar por que é emprego, trabalho e renda, que são 3 coisas distintas, sim, parecendo que é uma coisa só, não? Sim. E avodar é uma palavra que diz que o trabalho é uma forma de adoração a Deus. Eu faço parte da Rede Tela, que são empreendedores cristãos. Então, você não vai ser cristão só na sua igreja. Você vai ser cristão, são sacerdotes de mercado. O seu trabalho alcança mais vidas. E eu tenho visto quanto que é necessário que seja implementado, porque a mentalidade greco-romana nos fez entender que o trabalho é uma coisa ruim. Que, o suor do trabalho. Mas na Bíblia diz que não, que o trabalho é louvável. Sim. O trabalho não é um castigo. Então, eu penso que nos próximos tempos, tenho conversado isso até com a Karina,
as pessoas precisam entender que é um orgulho você ter um trabalho. Que é maravilhoso, assim, nós desde muito cedo incutimos, eu tenho 3 filhos, e os 3 filhos são formados em ser 3 trabalhadores. Não é o que ele vai ganhar, é o que ele vai produzir, que é muito diferente, né? É o fruto. E eu penso que, eu tenho conversado com algumas instituições de PCDs e as pessoas falam, não, é difícil. E a gente vai ter que trabalhar para implementar a cultura de que o trabalho é uma maravilha, né? Sim, e o PEI ele vai nos ajudar muito, porque assim, por as empresas terem que completar uma cota, cumprir com as exigências, muitas vezes ela escolhe a deficiência. Pois Não. é. E ela tem que entender que se tem lá 20 pretendentes, ela tem que absorver os 20, tem que se adaptar. E eles têm esse serviço de instruir a empresa, de instruir a própria família. Então, a hora que a gente trazer o PEI para cá, que só está prestes a assinar, que o prefeito vai assinar essa parceria, a gente vai evoluir muito. Que bom. Isso é uma excelente boa notícia. Eu acho que as empresas, muitas vezes, elas não cumprem as exigências porque ela não tem entendimento, ela tem medo de errar. Ela não sabe. É que nem escola, falar da inclusão na escola, ela só não sabe, ela não é sobre educação. Então eu penso que a saúde, o trabalho e a educação andam juntos, porque você vai ter que, como o senhor falou, a educação, a prevenção tem que ser ensinada, o trabalho como uma coisa maravilhosa para a pessoa tem que ser ensinada, porque muitas pessoas falam assim, é enfadonho trabalhar. Não, não é. Você produzir... Veja, o Miguel começou a trabalhar aos 18 anos, ele vai fazer 21 e comprou o primeiro apartamento dele. No nome dele, com o recurso dele, ganhando... Ele trabalha meio período e aí foi uma renda complementar. E eu vejo que muitos jovens típicos ainda não vislumbram essa possibilidade. Então, ter um portal que fale, olha, deixa eu te mostrar, existe um caminho, você pode ser ensinado por aqui. Isso é muito animador, né? Sim. Muito animador. Então, qual é o convite para as pessoas que estão te escutando? A tua câmera é aquela, para que elas venham para depois de amanhã, nesse verão. O que elas podem esperar? Um alento, um abraço, uma acolhida, mas sobretudo uma vaga, né? Sim. Uma realidade. Essa Expo, eu sei que para mim ela vai ser a mais especial até hoje. Tenho certeza disso. São 7.000 oportunidades reais, segmentada para jovem aprendiz, PCD, 50 a mais, né? Mesmo que você venha buscar, por exemplo, uma vaga mais qualificada e não tenha, vai virar uma missão para nós em busca dessa. Então, assim, não perca essa oportunidade. As pessoas hoje da nossa equipe, elas são acolhedoras, elas têm um trabalho humanizado. Então, assim, muitas vezes Deus ele prepara algo para nós e está ali na frente. Está ali no dia 8 de maio, no Centro Universitário em Anguera. Vem aqui, Miguel. Eu queria honrar, para a gente finalizar, e dizer que o Miguel, ele trabalha aqui na Reinvente também, além da farmácia. Sim. E que ontem ele, como embaixador lá do Portal do Emprego, foi muito bonito ver a surpresa que o Alan, que a Karina ficaram de acompanhar a evolução dela em 2 anos. A desenvoltura, a conversa, falar, porque o trabalho não é só sobre o dinheiro que ele vai ganhar no final do mês. É as oportunidades, a realidade que ele tem sido exposto. Então, eu quero chamar ele aqui para te agradecer. Sim. E dizer que a diferença que o Portal do Emprego fez na vida dele é um efeito, assim, sabe como cai uma pedra numa lagoa e mexe em volta, mexe no entorno. O Miguel tem feito uma diferença enorme no grupo de jovens da igreja, no pessoas, né? E eu queria que você agradecesse o secretário de Trabalho, Emprego e Renda. Pode falar para ele o que você acha de trabalhar lá. Tá bom. Caramba, gente, que é isso? Olhando pra ele. Tá, que é isso? Que honra, que é isso? Negócio forte. Bom, vamos lá. Obrigado por você me incluir nesse... Obrigado por você me incluir nesse mercado de trabalho. Como minha mãe falou, eu trabalho lá na farmácia.
E a gente lida com o público, né? Como você falou, né? A gente lida com o público, então a gente tem mais de... Eu não sei como que de número dos nossos clientes, mas a gente tem tanto idosos, jovens, né? Que mais? Bebês de colo, mulheres, mães também, que são mães. Alguns pais também, que são pais também, que vão lá na nossa farmácia, que pedir um remédio para a pessoa que está necessitada, precisando de um remédio mesmo, né? Para cuidar da E saúde. me fala uma coisa, Miguel. Você acha que outras pessoas como você, que estão ainda na escola, ainda estão terminando, podem ir no feirão de emprego, encontrar uma oportunidade e estudar e trabalhar junto? Porque você trabalha meio período lá. O que te dá a oportunidade de fazer o remo na USP, o que te dá a oportunidade de trabalhar aqui. E eu queria te perguntar assim, o que você falaria para um jovem com PCD ou atípico para vir na feira? Por quê? Para que ele tem que ter um emprego? O que o emprego mudou na tua vida? Bom, vamos lá. Que honra estar nesse primeiro episódio aqui do Role. E vamos lá, vamos ser abertos, né? O que o trabalho fez na sua vida? Vamos lá, o trabalho, assim, pra mim, é importante. É importante você trabalhar, você ter seu próprio dinheiro e tal. E eu também quero agradecer também aqui toda a galera da Remente. Porque, gente, quando eu chego aqui, é uma festa. É uma festa, todo mundo já sabe quem sou eu. Então a galera sempre chega lá naquele pique, né? Então a gente tem uma galera aí que tá aí disposto a trazer uma visão de audiovisual. Porque, sabe, Michel, como você precisou... Michel e Miguel. Interessante. Como você precisou forjar o tempo de 4 anos? O Miguel está sendo forjado porque o trabalho dele, ele quer trabalhar no audiovisual. Ele quer ser um cineasta. Mas ele precisa passar pela farmácia. Ele precisa passar por um... Sabe, era preciso passar... Até arrepiou agora. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estava esquecendo. Nós temos um Bolsa Trabalho justamente com audiovisual. Uma parceria com o Projeto Criar, que é do Luciano Huck. E a cidade não sabe. Eu não sei disso. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né? A nossa dificuldade, o que é? Muitas vezes a renda per capita, ela acaba tirando a possibilidade. Então, uma das coisas que a gente vai sentar com o prefeito para aumentar essa renda per capita. Obrigada. E é justamente audiovisual. O sonho dele é justamente aquilo. Então vamos caminhar juntos. O livro que eu escrevi, Luz, Câmaras e Bacias, eu sou filha da Sinira Arruda, eu venho de uma família toda de televisão, eu cresci nos bastidores. E a gente entende que é tempo de resgatar a arte para o reino. Sim. Não estou falando de religião, eu estou falando de princípios e de valores. Sim. E ao longo dos anos, as telenovelas, a rádio, foi disseminando uma cultura. Por isso que eu digo que é necessário a gente reeducar com valores. Então, quando o Miguel, eu trabalhei em cinema e televisão há muitos anos, quando eu vejo ele querendo fazer isso, eu falei, meu Deus, ele é o resgate. Eu tenho a avó do cinema, da rádio, o meu pai também era da televisão, e ele vem como a remissão de uma nova história. Então, olha, não sabia que você tinha esse projeto. Tem, e assim, eu que preciso agradecer o Miguel, primeiro por acreditar, por ser essa pessoa especial, sonhadora, compromissada, né? Faz a diferença na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente atende jovens, mulheres, idosos, e um sorriso, um bom atendimento faz a diferença na vida da pessoa. É mesmo. E eu tô saindo daqui com mais vontade de fazer mesmo. O Miguel é uma pessoa assim que dá essa oportunidade pra gente de pensar mais. E hoje nós tivemos uma reunião sobre essa questão do audiovisual, porque a gente precisa ampliar. Eu tenho muitas pessoas para te apresentar do audiovisual.
até aproximar vocês que são vizinhos aqui de rua, mas com o Miguel Nagli, que fez os primeiros filmes cristãos, a gente teve os irmãos Kendrick, que sabe do filme A Forja, Quarto de Guerra, eles estão vindo filmar aqui no Brasil e vamos precisar de técnicos, quem está formando, então por onde eles chegam. E eu vejo que, se você tem esse projeto, Deus fez essa Holy Connection, né, gente? Uma próxima visita lá no projeto, fica ali no Bom Retiro, né? E aí eu faço convite, o Miguel vai conhecer. Miguel. Né? Porque eu achei fantástico, né? Depois, na formatura deles, eu fui lá, vi os filmes, porque... Eles já fizeram? Já, porque já estão numa alta turma, né? Os jovens, quando eles se formam, então, assim, é um ano de teoria lá, e um ano na prática. Um ano na prática, eles fazem o quê? Em secretarias, aqui na TV Osasco. Eles fazem o segundo ano, a gente pagando a bolsa, eles fazem um estágio, assim, como fala, presencial, já na ponta. Então, a ideia que é? É fazer mais parceria para quando eles se formarem lá, eles irem. Porque muitas vezes você vai como um bolsista, mas a empresa gosta e contrata, efetiva ele lá, né? Porque hoje em dia tá difícil e assim... Não, mão de obra é muito difícil, porque hoje tudo é audiovisual. Então. Tudo é... Não, vamos conversar. Queria conversar muito mais tempo, quero ainda conhecer a sua esposa, o seu filho, e dizer que quando o Espírito Santo pediu para que te convidasse, tenha certeza disso aqui, esse holy é de Espírito Santo. Existe alguma coisa muito grande que está acontecendo aqui que eu ainda não consigo discernir e que vai frutificar nas vidas das pessoas. Você falou das hortas e a gente tem um bom agricultor. Você tem semeado muito, viu, Michel? E eu quero te agradecer como mãe do Miguel ou como uma munícipe aqui a minha calçada é São Paulo. Atravessa a rua é Osasco. Então, meu CEP ainda é de São Paulo. Eu moro na Martin Luther King. Mas eu me apaixonei por Osasco. Tem um chamado para a gente viver coisas muito específicas aqui. E assim, eu como secretário, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Mas muitas vezes a gente pergunta para Deus, estou no caminho certo, estou fazendo certo? E escutando o depoimento da senhora, é uma confirmação. Né? Muitas vezes, continue desse jeito, você está no caminho certo. Muito obrigada. Pai, nós queremos terminar aqui agradecendo que toda honra e toda glória é tua. Cobre com teu sangue a vida do Michel, a equipe dele. Faz desse feirão algo sobrenatural, Pai. Liga as pontes, aqueles que precisam das vagas e aquelas famílias que estão desesperadas, que não veem uma saída. Eu peço aqui, com toda essa equipe da Reinvente, Jesus, faz de novo e que nós possamos nos encontrar mais uma vez para agradecer tudo que o Senhor já fez, porque já está pronto, viu, Michel? Volta para sua casa, como eu vou voltar para a minha, cheia de esperança. Cheia de esperança, né, gente? Que o que a gente viveu aqui nessa tarde não é normal. Mas a gente vai seguir adiante. Conte aqui com a minha casa, com a minha família. Meu marido é um leiloeiro de arte, o que vocês precisarem lá com as moças das artes, o que a gente puder te servir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso, que você multiplique esse saber. Tem coisas muito boas, às vezes o mal faz alarde, mas o bem, que esse homem está aqui, ó, quietinho, sendo forjado. Na Bíblia, quantas vezes Moisés precisou ser forjado pelo tempo, Saulo, que virou Paulo, foi forjado pelo tempo, e Michel foi forjado pelo tempo. Eu estou sendo, e o Miguel também. Agora, você tem tempo de contar para as pessoas que tudo isso está acontecendo, mesmo que a grande mídia não conte. Nós estamos aqui para propagar a boa nova. Não deixe de espalhar essa boa notícia. Obrigada, Michel. Muito obrigada.